Imagine que você abra sua caixa de correio hoje, e no meio de contas a pagar e folhetos de supermercado, você encontre um pequeno envelope branco, sem remetente, sem selo, sem nenhuma indicação de quem o enviou. Você rasga a ponta do papel, tira um bilhete dobrado de lá de dentro, e ao abrir, encontra apenas uma única pergunta escrita à mão. Apenas 3 palavras. Quem é você? Pense nisso por um instante, respire fundo e sinta o peso dessa frase. Há quanto tempo alguém não te faz uma pergunta que realmente importa? To-dos ou os dash, o seu telefone vibra no seu bolso dezenas, talvez centenas de vezes. São notificações do WhatsApp, curtidas no Instagram, mensagens do trabalho, alertas de notícias trágicas sobre coisas que você não pode controlar, promoções de produtos que você não precisa, uma avalanche incessante de informações urgentes, rápidas, barulhentas, mas nenhuma dessas 1000 notificações faz com que você pare de andar pela rua. Nenhuma delas faz com que você levante os olhos da tela de vidro e se pergunte, com honestidade absoluta, o que diabos você está fazendo aqui, neste planeta minúsculo, flutuando em um universo escuro e infinito. É exatamente com esse choque de realidade que começa a história de Um Mundo de Sofia, uma garota de 14 anos, como tantas outras, que recebe uma carta anônima e é arrancada, de forma brutal e poética, da anestesia do cotidiano. Jostein Gaarder escreveu esse livro há décadas, mas a sua mensagem nunca foi tão urgente, tão desesperadamente necessária, quanto e hold, neste exato milésimo de segundo em que você escuta minha voz. Nós somos a geração mais conectada da história da humanidade. Nós temos a biblioteca de Alexandria inteira no nosso bolso, e no entanto nós estamos nos afogando em uma epidemia silenciosa e esmagadora de vazio. Por que nós estamos tão tristes? Por que a nossa juventude sente o peito apertar de ansiedade todos os domingos à noite? A resposta, a verdadeira raiz dessa dor, não está na economia, não está apenas na química do cérebro. A resposta está na perda da filosofia. Nós esquecemos como nos deslumbrar com o mundo. Para entender essa tragédia moderna, eu preciso que você embarque comigo na metáfora mais brilhante que Jostein Gaarder nos deu. Imagine que o universo inteiro, com os seus bilhões de galáxias espiraladas, com os seus buracos negros, devoradores de luz, com as suas estrelas nascendo e morrendo, e com um milagre absurdo da própria vida humana, seja um gigantesco coelho branco. Um coelho branco sendo puxado da cartola por um mágico cósmico. Nós, os seres humanos, somos as criaturas microscópicas que vivem na pele desse coelho. Quando nós nascemos, quando nós somos crianças pequenas, nós vivemos lá em cima, na ponta extrema dos pelos finos do coelho. Lá em cima, nós estamos de frente para o mágico. Lá em cima, tudo é um assombro absoluto. Uma criança pode passar 40 minutos agachada no quintal, maravilhada com a forma como uma formiga carrega uma folha. Uma criança pergunta por que o céu é azul, de onde vem o vento, para onde vamos quando fechamos os olhos. Por que o tempo não anda para trás? Na ponta dos pelos do coelho. A criança entende instintivamente que o simples fato de existir é um truque de mágica inacreditável. Mas o que acontece com o passar dos anos? O que acontece conosco à medida que nós crescemos e nos tornamos esses adultos sérios, cansados e produtivos? A gravidade do cotidiano começa a nos puxar para baixo. O peso das expectativas da sociedade. O sistema escolar que nos ensina a decorar respostas, em vez de fazer perguntas. A necessidade de arrumar um emprego do pagar boletos, de nos encaixarmos em um molde perfeito. Tudo isso vai nos empurrando para baixo, para as profundezas da pelagem do coelho. Nós vamos escorregando, né? Afundando na pele espessa, quente, escura, extremamente confortável, do fundo do pelo do animal. Lá embaixo, é seguro. Lá embaixo, no fundo da pelagem, nós não precisamos encarar os olhos do mágico. Nós não precisamos lidar com a vastidão aterrorizante do cosmos, ou com a fragilidade da nossa própria mortalidade. E do que é feita essa pelagem confortável nos dias de hoje? Ela é feita do rolar infinito da tela do TikTok. Ela é feita da maratona de séries no fim de semana, para não termos que pensar na segunda-feira. Ela é feita da busca desesperada por curtidas em uma foto cheia de filtros, da rolagem mecânica pelo feed da vida editada dos outros. Nós nos enterramos no consumo desenfreado, comprando coisas com o dinheiro que não temos, para impressionar pessoas que não conhecemos. Nós nos cercamos de ruído. Nós colocamos fones de ouvido no ônibus, no carro, na academia, no banho antes do dormir. Nós não toleramos o silêncio. Nós morremos de medo do silêncio. E nós temos medo do silêncio porque é no silêncio que as grandes perguntas ecoam. Quando o celular descarrega, quando a tela fica preta, você se depara com o seu próprio reflexo no vidro escuro. E é aí que a pergunta da carta anônima tenta bater na sua porta. Quem é você? De onde você veio? Qual é o sentido desse teatro todo? A nossa construção como seres sociais, hoje,
é projetada para nos manter anestesiados. A sociedade do desempenho, a economia da atenção, os algoritmos do Vale do Silício, todos eles querem que você fique bem quentinho e passivo no fundo da pelagem do coelho. Um adulto que questiona a própria vida não clica em anúncios com a mesma frequência. Um jovem que entende que a sua identidade é maior do que a marca do seu tênis ou o número de seguidores que possui, não é um consumidor tão dócil. E é exatamente por isso que a nossa juventude está adoecendo. Nós trocamos o deslumbramento pelo entretenimento barato. O entretenimento distrai, mas ele não preenche. A ansiedade crônica que esmaga o peito de tantos jovens hoje é, no fundo, uma crise de sentido. É a intuição sufocada de que nós fomos feitos para algo maior do que trabalhar para pagar contas e assistir vídeos curtos de dancinhas até os olhos arderem. A ansiedade é o grito do filósofo interior, preso debaixo de toneladas de distrações digitais, clamando por ahá. Nós nos acostumamos tanto com o mundo que o mundo deixou de ser um mistério. Nós olhamos para a lua no céu da noite e não sentimos mais o calafrio de entender que estamos em uma rocha molhada, girando no vácuo congelante. Nós perdemos a capacidade de nos maravilharmos, mas a filosofia, meus amigos, não é uma matéria chata ensinada por professores engravatados, lendo textos mortos em uma sala de aula abafada. A filosofia é uma tábua de salvação. A filosofia é o ato de rebeldia mais profundo que um ser humano pode cometer. A filosofia é o movimento violento, corajoso e libertador de agarrar os pelos do coelho branco Fermerospace e começar a escalar. É lutar contra a força de gravidade do comodismo. É recusar a anestesia. Quando você começa a fazer perguntas, quando você começa a ler os grandes pensadores que vieram antes de nós, desde Sócrates até Sartre, você percebe que não está sozinho na sua angústia. Você percebe que as maiores mentes da história se sentaram na ponta dos pelos do coelho e tentaram decifrar o truque de mágica. Escalar o pelo do coelho dói. Exige que você encare as suas próprias sombras. Exige que você admita a sua ignorância. Exige que você solte o celular, que você apague as luzes, que você sente uma cadeira silenciosa e confronte o abismo de não saber tudo. Mas é lá no alto, na ponta fina e gélida do pelo do universo, que a vida realmente acontece. É lá que o ar é puro. É lá que você recupera a autoria da sua própria narrativa. Você não é a sua profissão. Você não é a quantidade de dinheiro na sua conta bancária. Você não é a sua foto de perfil. Você é um universo inteiro tomando consciência de si mesmo. Você é uma faísca de inteligência no meio da escuridão eterna. Eu te convido hoje, neste exato instante, a sair do piloto automático. Não deixe que a pressa do século XXI roube a sua capacidade de se espantar com o fato de que você existe. Use a reflexão filosófica como a sua âncora contra a correnteza da ansiedade moderna. Se essa conversa acendeu uma luz dentro de você, se você sentiu a vontade de voltar a escalar os pelos do coelho cósmico, eu te convido de todo o coração a se inscrever aqui no canal de Tudo Um Pouco. Este é o nosso refúgio. É aqui que nós nutrimos o intelecto, aquecemos a alma e recusamos a superficialidade dos dias iguais. Inscreva-se, faça parte dessa nossa busca por sentido. E antes de ir embora, eu quero te fazer uma pergunta e quero ler a sua resposta nos comentários. Pare por um minuto e me conte. Qual foi a última vez verdadeira, que você parou tudo o que estava fazendo, olhou para o mundo e sentiu aquele espanto profundo pelo mistério da sua própria existência? Escreva aqui embaixo. Vamos transformar essa sessão de comentários em uma verdadeira roda de filosofia viva. Um grande abraço. Não tenha medo das grandes perguntas. Continue escalando. E até a próxima.